Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo do Litério Especial Dia das Crianças. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que são contos de fadas. Então no vídeo anterior eu falei sobre as faixas etárias e cada livro indicado para determinada faixa etária. E eu disse em uma delas que tem uma determinada fase da criança que ela pede muito para os pais contarem, para os avós, enfim, para os professores contarem determinados contos de fadas, tá? Isso vai depender muito de cada criança, mas é normal, isso é super normal. Geralmente as crianças pedem assim para ler o mesmo conto de fadas durante um longo período, já gravou a história, sabe a história de cor, mas continua pedindo. E é sobre isso que a gente vai falar. Por que é importante tu contar para o teu filho as histórias que ele pede para contar? Porque os contos de fadas, eles trabalham, eles têm na sua essência questões muito relacionadas ao inconsciente da criança. Questões que estão relacionadas aos medos delas, às dúvidas dela, à questão do amadurecimento dela. Então, quando você está contando um conto de fada para o seu filho, você não está contando qualquer história. Você está contando uma história que está ajudando a ele a elaborar questões que ele talvez esteja tendo algum conflito. Por isso que muitas crianças pedem para ler o mesmo conto milhões de vezes, o pai está cansado. Então se teu filho, por exemplo, está pedindo para você contar Rapunzel há um mês, conta Rapunzel, e você do nada cansa de contar Rapunzel e resolve contar Chapeuzinho Vermelho, tu não tá ajudando teu filho, oferecendo outro tipo de história pra ele. Na verdade, tu tá atrapalhando, porque se ele tá pedindo pra tu contar Rapunzel é porque ele precisa. Porque existe algum elemento naquela história que ele precisa escutar e que ele tá aprendendo e tá elaborando os conflitos dele com ela. Então isso é super importante pra criança. Então tenha isso em mente, contem as histórias, os contos de fadas que as crianças estão pedindo pra você. Então eu trouxe aqui 3 exemplos de livros de contos de fadas originais. O que quer dizer isso? Contos de fadas originais. Existem os contos originais, que são aqueles registrados pelos irmãos Grimm, registrados pelo Perrault e registrados e escritos pelo Andersen. Então, esses são os contos de fadas originais. Depois disso, depois que foram feitos esses registros, né, por esses 3 autores e a criação do Andersen, algumas pessoas vieram fazer releituras em cima desses contos. Ou seja, achava que aquele conto tinha determinada parte que não era muito bem para criança, vai cortava aquela parte. Aí achava que aquela parte era muito forte para criança e cortava aquela parte também. Então, ao longo do tempo, os contos de fadas foram sendo suavizados para a criança. E alguns aspectos deles, a suavização não faz bem para a criança. Então eu trouxe 3 aqui, como eu falei, trouxe 3 exemplos de livros que têm os contos originais. Então eu trouxe esse aqui, que é um conjunto de contos então dos Grimm, do Perrault e do Andersen. E tem ilustrações, esse livro ele é fantástico. Ele tem ilustrações bem antigas, tá? Ele consta nele ilustrações bem antigas. E antes de cada conto tem uma breve explicação histórica a respeito daquele conto. Então, para quem gosta de estudar contos de fadas, esse livro é muito bom. É da Zahar, ele foi organizado, a edição, a introdução e as notas, toda a organização dele é da Maria Tatar. Tem esse livro aqui, da Paulus, que é uma organização da própria editora também. Ele é um livro mais simples que o outro, mas ele consta os contos originais nele também, são muito bons. Esse livro, eu não sei qual é a faixa de preço dele hoje, mas na Feira do Livro de Porto Alegre eu comprei ele por uma barbada, eu paguei R$15 nele. Então a Feira do Livro está aí próximo para quem é de Porto Alegre, região. De repente vocês acham ele por um preço bem bacana na Feira do Livro, tá? E esse aqui são dos contos do Andersen, também os originais. É uma organização e publicação da Paulus também. Olha, é um livro lindo, muito bem feito. Vale muito a pena, eu também não sei quanto ele tá mais ou menos agora, mas eu também comprei ele na Feira do Livro por R$20, esse aqui foi. O do Perrault foi 15, esse aqui foi 20. Então, fica a dica aí, daqui a pouco tá começando a Feira do Livro de Porto Alegre, de repente vocês acham por um preço bacana. Então, gente, os contos de fadas, eles foram registrados por esses 3 autores e escritos, começou ali na Idade Média, os Grimm na Idade Média.
Então, quando eles começaram a registrar esses contos, não tinha ainda noção da infância, noção da criança. Então, as crianças eram considerados mini adultos. Por isso que eles ouviam esses contos que na verdade eram feitos para adultos na época, né? Então se sentavam ao redor da lareira, da fogueira para começar a contar a história, aquela tradição de contar a história que muitos de vocês conhecem, e eram contados e as crianças ouviam essas histórias também. Acontece que depois, né, com o desenvolver da noção de família, da noção de infância, aí aconteceu isso que eu falei antes. Muitos desses contos sofreram cortes para aliviar para a criança, para se adequar para a criança. Então, se você pega, por exemplo, um desenho da Disney hoje, ele tem a essência do conto, mas ele tem muitos cortes, tem muita coisa que não tem o conto original. Eu sempre falo para os pais, eu sempre falo eu tenho um grupo de avós numa ONG, que eu faço o trabalho de contação de história com elas, sempre digo para elas contarem os contos originais para as crianças, exatamente por aquele motivo que eu disse no início do vídeo, porque eles ajudam a criança a elaborar certos sentimentos dela, que o adulto às vezes não tem conhecimento, mas é importante, e que só o conto original vai ter realmente esses elementos. Então, às vezes as pessoas falam, mas tu vai contar isso pra criança? É porque tu não tem filho, se tu tivesse filho tu não ia contar. Não, eu iria contar sim, porque é importante. E então esses são os contos que os autores que a gente geralmente conhece, mas existem vários tipos de contos de vários países. Existem os contos orientais, existem os contos africanos. Eu não vou me aprofundar agora, mas um dia eu posso fazer um vídeo só de contos de fadas africanos. Sei que tem em Portugal também, eu acho que é Coelho Neto o nome de quem registrou os contos de Portugal. Então tem aquela versão de filme da Branca de Neve, por exemplo, que os 7 anões são 7 ladrões. Essa versão é portuguesa, que lá são 7 ladrões em vez de 7 anões. Então tem vários registros no mundo inteiro a respeito dos contos de fadas. Procure na internet tem praticamente todos disponíveis os contos de fadas originais. Você vai ver que seu filho vai adorar quando você contar pra ele. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso segundo vídeo especial Dia das Crianças. Quem gostou, dá um joinha aí, dá um like, se inscrevam no canal. Não se esqueça de acessar o nosso blog parceiro na ponta dos lápis. Vou deixar aqui embaixo o endereço e vou deixar o link para acesso na descrição do vídeo também. Então é isso, até amanhã. Um beijo!